Já levou a filha pra escola sem dar o remédio? Bom dia. Hoje aconteceu isso aqui comigo. Não foi a primeira vez, foi a segunda. Mandei ela pra escola, esqueci de dar medicação. E logo que eu identifiquei que eu não havia dado a medicação, falei para a dona, esqueci de dar o remédio pra Eliana. Ele falou, pode deixar que eu dou. Eu vou lá, levo a medicação e dou. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Que muitas vezes acontece com a gente, que precisa sim ser reparado, claro que precisa ser reparado, mas que pode fazer a gente perder o dia. Quantas vezes a gente pode se perder por uma situação como essa? É comum? Não. É normal? Também não. Mas o que pode fazer com que eu não perca o meu dia me cobrando, me culpando, me julgando por ter feito uma situação dessa? E esse é o exemplo de tantas outras, né? A gente não pode, não deve normalizar isso. Mas a gente também não pode deixar com que isso roube a gente, né? Eu acabei de ver um post de uma pessoa aqui falando sobre o quanto ela não se amava por ter perdido uma situação que estava agendada e tudo mais. O quanto ela se cobrou, que ela se culpou. É justamente sobre isso que eu venho falando, né? Qual o tipo de preparação mental que você tem para lidar com as adversidades, com as dificuldades, com as falhas que eventualmente acontecerão? Porque vão acontecer. E como que você se prepara para isso? Como que você lida com isso? Aqui em casa eu vejo que isso acontece com frequência, assim como... Não deixa de acontecer, né? Mas a gente precisa ter uma visão sobre isso mais clara, né? O que precisa ser reparado, de fato, repararemos. Mas o que não precisa de reparação, também não carreguemos o peso daquilo. Não façamos com que isso seja um peso. E isso sim vai fazer toda a diferença durante o nosso dia. E aí o quanto a gente pode perder por uma situação dessa se não souber lidar, né? Quanto isso pode transtornar nossa mente, quanto isso pode deixar a gente nervoso, irritado, fazer com que a gente atropele outras coisas. E de fato você às vezes já até reparou aquilo que você teve o problema inicial, mas você fica com a consequência e o peso emocional que isso te trouxe. E é esse o ponto que a gente tem que ficar atento. Até onde eu me deixo influenciar, né, pelas coisas que eu mesma causo. Então, como funciona essa dependência, essa condição emocional que pode virar uma dependência negativa para você? O de se cobrar, de se culpar, de se julgar, o de se criticar. E isso sim atrapalha não só a sua vida, como a das pessoas que estão ao seu redor. Ou não? Me conte.